Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bem, meus amigos, hoje o tema do nosso estudo é a vingança, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 9, nas instruções dos Espíritos. Esse item está nas instruções dos Espíritos. Esse título, é uma mensagem, a vingança é uma mensagem que foi transmitida em Paris no ano de 1862 pelo espírito de Jules Olivier, um dos espíritos que participaram da codificação da doutrina espírita também. Por isso que a mensagem se encontra no Evangelho, nas instruções dos Espíritos. É importante nós sabermos que até a vinda de Jesus à Terra, todos seguiam a lei de Talião, contida no Código de Hammurabi de 1780 a.C., uma lei muito antiga, Essa lei de Talião, conhecida como olho por olho, dente por dente, era uma lei de reciprocidade dos crimes e das ofensas. Ou seja, se alguém me desse um tapa no rosto, eu teria todo o direito de devolver o tapa na mesma proporção. Alguns países no Oriente Médio, ainda hoje, seguem versões dessa lei, cortando membros de pessoas que são presas roubando. Infelizmente, em nossa sociedade, chamada de civilizada, muitas pessoas até hoje acreditam que esta seria a melhor maneira de resolver os problemas. No entanto, Jesus veio mostrar, através da sua lei de amor ao próximo, que somos todos filhos do mesmo Deus e todos somos irmãos. Sendo assim, devemos nos respeitar e nos amar uns aos outros. Muita gente pensa que amar o próximo é só fazer sempre o bem aos pais, aos filhos, aos amigos e familiares, e de vez em quando para algum mais necessitado. Mas qual o mérito nisso? Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação mais sublime, é o que nos dizem os Espíritos. E é claro que Jesus não quis dizer que se deve ter pelo inimigo o mesmo carinho e afeto que temos para com o amigo. Isso, às vezes, não é possível, a gente não consegue. Não é esse amor, esse carinho, esse afeto que a gente, costuma dar àquele que é amigo. Mas Jesus quis ensinar que devemos amar esse inimigo da forma, de não desejar a ele mal, de não odiar, de não desejar que a ele aconteça o pior, Então, hoje a gente consegue entender isso, interpretando melhor os ensinamentos de Jesus. É ainda impossível para nós, no atual estado de evolução, esse amor ao inimigo conforme o amor ao amigo, mas que a gente possa, fazer de alguma forma a não odiar e nem desejar a ele o mal, que muitas vezes é o que a maioria faz,
Isso por quê? Porque não temos ainda como criar laços de afinidade entre as pessoas, porque desconfiamos umas das outras. Ainda não existe aquela confiança, né? Pela própria inferioridade de todos nós ainda aqui no planeta Terra, né? E o que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou que amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então é isso. Esse sentimento de rancor, de ódio, de vingança é que devemos eliminar do nosso coração em relação aos nossos inimigos. O afeto nós desenvolveremos a partir do momento que nós vamos nos aperfeiçoando. Esse afeto, esse amor que a gente dedica ao amigo, ele será, né, quando a gente estiver mais evoluído, uma coisa que fará parte de nós mesmos, né? Então, perdoar o inimigo, né, amar o inimigo, é perdoar-lhe sem segunda intenção e incondicionalmente todo o mal que nos fazem. É também não opor nenhum obstáculo a reconciliar-se com eles. É desejar o bem em lugar de desejar o mal. E isto, né, é o que nós podemos fazer, né, agora, ainda no estágio evolutivo que nos encontramos, em busca de galgar futuramente passos maiores, né, de maior aproximação com esse inimigo. É, enfim, então, que é amar o inimigo. É, enfim, abster-se de palavras, de atos e de tudo que possa prejudicá-los. E a doutrina espírita ainda vem nos esclarecer que esses inimigos podem estar entre os encarnados e os desencarnados também. E que os inimigos desencarnados no mundo invisível se apresentam, na maioria das vezes, através dos diversos tipos de obsessões, né? Influenciando a nossa vida, a vida dos nossos entes queridos, daqueles que amamos muitas vezes. Então a gente tem que lembrar muito disso, né? Por isso, a importância de não alimentar laços de ódio, de desamor, de inimizade com eles, né? Por isso nós devemos, né, no caso das obsessões, pedir ajuda também para os obsessores, que são os inimigos desencarnados, perdoar-lhes o mal que nos tem feito e desejar a eles também todo o bem. Isso é difícil, não é? Parece assim uma coisa difícil demais. Como que eu vou desejar o bem para quem me faz tanto mal, para quem me causa tanto mal, né? Como perdoar e não querer me vingar de alguém que faz uma atrocidade contra mim ou contra alguém que eu amo? Como querer me reconciliar com um criminoso, com um pedófilo, com um estuprador, com um corrupto? Como? Difícil, muito difícil. Mas, se é tão difícil, vamos começar pensando nas pequenas ofensas que nós fazemos e que recebemos diariamente, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, no meio social onde nós vivemos. Quantas vezes a gente não planejou e arquitetou uma vingança contra alguém que talvez só tenha nos ofendido ou nos machucado, às vezes até sem querer? Ficar remoendo pensamentos tipo, fulano vai me pagar por isso, ele não perde por esperar, ele vai só ver uma coisa, aguarde, me aguarde, né? Muitas vezes a gente se pega pensando assim, com esse tipo de sentimento, né? Mas a doutrina espírita vem esclarecer
que todo desejo de vingança é um resquício de costumes bárbaros. É indício de atraso das pessoas que se permitem consumir pelo desejo insaciável de fazer o outro pagar, o que é totalmente contra o preceito de Jesus, de perdoar os inimigos. Então, assim, vingar é contrário ao ensinamento que Jesus veio nos trazer há 2000 anos atrás e que está aí presente, né, para a gente estar lembrando sempre. Então, perdoar, perdão, perdoar os inimigos deve ser um objetivo nosso para a nossa evolução. Jules, né, Olivier, que é o autor dessa mensagem, comenta que o sentimento da vingança está quase sempre acompanhado da falsidade, da vileza, e assume muitas vezes, por razões diferentes, uma atitude hipócrita, dissimulada, que dissimula os maus sentimentos, né? A pessoa se torna um hipócrita, dissimula aquele mau sentimento, mas que está ali nele, estimulando, revidar a ofensa sofrida, né? Então, na maioria das vezes, aquele que está executando uma vingança pensa que está fazendo justiça, reparando o mal que foi feito, mas ele está errado. Justiça tem a ver com equilíbrio, e na balança entre o bem e o mal, não se equilibra o mal jogando mais mal nessa balança. Ela vai pender para o mal. Então, nós precisamos equilibrar o mal com o bem, para que a balança se equilibre, que é o equilíbrio em tudo, né? Que é uma lei importantíssima na nossa vida. Somente através do bem é que podemos encontrar o equilíbrio para o mal, né? Então, para seguirmos o caminho de Jesus em busca da nossa felicidade, precisamos abrir mão do sentimento de vingança e buscarmos o do perdão. Precisamos fazer o bem, parar de falar mal dos outros e, para começar, perdoar os outros. Precisamos abdicar do quê? Do orgulho. Começa por aí. Para a gente parar de falar mal, para a gente perdoar, precisamos afastar o orgulho de nós, que está tão entranhado ainda dentro, né, de nós, nos nossos sentimentos. Portanto, meus amigos, a vingança é de fato prova do atraso espiritual de quem a sente e alimenta. Jules, o autor da mensagem, escreve de maneira tão incisiva, tão determinada sobre esse sentimento mal, que julgamos correto terminar essas reflexões nossas dessa noite com as suas palavras. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, diz Olivier. Para trás, com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretende ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia, continua ele. A ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ceder ao sentimento do perdão. Boa noite a todos, né? Muita luz, e que Jesus possa iluminar e nos amparar hoje e sempre.
Que assim seja.